paz, meus irmãos. Amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos meditar mais um versículo da Palavra de Deus, se Deus permitir. E Jesus está para voltar, né? Glória a Deus. Ele pode voltar agora. Louvado seja Deus. Diz assim a Palavra de Deus. Jesus respondeu ainda, versículo 14. Tá, versículo 14. João 8,14. Diz assim: respondeu Jesus. Meus irmãos, eu estou com a NVI aqui, está na versão internacional, é o mesmo significado, mas acompanha junto comigo. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde eu vou. Amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus. A gente está vendo um conflito entre a luz e as trevas, né? A briga entre a luz e as trevas, né? E nessa briga entre a luz e as trevas, a luz diz assim: eu sou a luz do mundo, Jesus. A luz é Jesus, é a única luz e não existe outra. A luz diz: eu sou a luz do mundo, não existe outra. E a luz declara: eu sou a luz do mundo, quem me segue terá a luz da vida. Jesus declara isso. Então quem segue Jesus tem a luz da vida. Os fariseus, os escribas, um dos principais, outro público que não era aquele das mulheres, vai para Jesus e fala assim: o seu testemunho não é verdadeiro. Pega um pedacinho da lei, fala: o seu testemunho não é verdadeiro. Porque a lei diz que para alguém ser verdadeiro tem que ter duas testemunhas. E a gente não aceita o testemunho de João Batista e nem o seu. Então você está mentindo, né? Eu acho incrível isso. Eu acho incrível. C.S. Lewis, ele disse uma vez: ou Jesus é um lunático, é como se a gente falasse que a gente fosse uma gema de ovo, ou Jesus, ele é mentiroso, que é o que os fariseus estão falando aqui. Ele não é o que ele falou que ele era, ele é um mentiroso, ou ele é o Filho de Deus. Ou ele é o Filho de Deus. Então, por favor, quando alguém falar para você assim: eu gosto dos valores de Jesus, mas eu não acho que ele existiu. Eu gosto dos valores cristãos, eu acho que os valores cristãos são muito legais, mas é só valores, né? Jesus mesmo fica de lado. Ou ele é um lunático, ou ele é um mentiroso, ou ele é o Filho de Deus. E se tudo que Jesus fez é uma mentira, ou ele é um lunático, então a gente realmente percebe que a gente está seguindo um louco há mais de 2000 anos, né? Há mais de 2000 anos, né? Louvado seja Deus. E eu digo isso, meus irmãos, não é à toa não. Sabe por quê? Porque hoje nós vivemos numa sociedade pluralista. Pluralista. Se você falar que só Jesus é a salvação, você vai encontrar problema. Você vai encontrar problema. Que é o mesmo problema que Jesus estava falando lá. Eu sou a luz do mundo, só eu sou. Você é mentiroso. Você vai encontrar problema nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque a gente vive numa sociedade onde você tem que incluir todo mundo. E se você não incluir todo mundo, você está errado. Isso é uma tirania. Isso é uma tirania. A gente está vivendo debaixo de uma tirania. Porque se você disser que só Jesus salva, você está excluindo quem não está em Cristo. E porque você está excluindo quem está em Cristo, então você está errado. Isso é a mentalidade pós-moderna. Isso é a mentalidade dos nossos dias. Se você se levantar para dizer que só Jesus é o caminho, você vai ter problema. Porque como é que você faz com quem não está? Como é que você faz? Você é antidemocrático, você é antigo, você está com algum problema. Porque a gente vive numa verdade hoje social de que todo mundo tem que estar incluso em tudo. Todo mundo tem que estar incluso em tudo. E se a gente quiser falar de Jesus, a gente vai ter que enfrentar esse problema. Porque só Jesus é a luz do mundo. Só Jesus é a luz do mundo. E aí nesse texto aqui, a gente precisa entender. Porque, meus irmãos, quando a gente olha os fariseus, quando a gente olha os escribas, a gente está olhando para o nosso coração. Nós estamos olhando para nós mesmos. E estamos diante do nosso pecado. Quando Jesus exclamou lá na cruz: Senhor, perdoa, ele não sabe os que fazem, ele não estava falando isso só por causa dos fariseus.
Ele estava falando isso por causa de mim e de você. Ele estava falando isso por causa de mim e de você. E a lei foi dada aos israelitas para que eles tivessem consciência do pecado. A lei foi dada aos israelitas para que eles tivessem consciência do pecado. Mas a graça através de Cristo Jesus foi nos dada para que nós tivéssemos vitória nele sobre todos os pecados da lei. Sobre todos os pecados da lei, a gente precisa entender isso. Sabe por que a gente precisa entender isso? Porque quando Jesus fala para os fariseus assim, vocês não sabem de onde eu vim nem para onde vou. O que Jesus está falando? Eu sou acima da lei. Jesus está acima da lei. É isso que ele está falando para os fariseus. Vocês obedecem à lei porque vocês são humanos e a lei serve para vocês terem consciência de pecado. Jesus não obedece à lei porque ele está debaixo da lei. Jesus obedece à lei porque ele é a própria lei. Aleluia. Jesus ele obedece à lei porque a lei foi dada aos próprios judeus e ele, na sua forma de humilhação, tinha que seguir a lei por causa da sua humilhação como homem. Mas ele não tinha que obedecer a Deus porque a lei, porque ele é a própria lei, ele está acima da lei como Deus. Ele é o Deus, ele deu a lei. Jesus deu a lei. Jesus fez a lei. Jesus entregou ela para Moisés. Como Jesus falou, mais tarde ele vai falar, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aleluia. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ele é acima de Abraão. Vocês não sabem de onde eu vim e nem sabem para onde eu vou. Jesus falou para aqueles fariseus. Então, meus irmãos, e na luta entre a luz e as trevas, na luta contra o pecado, as trevas é o pecado. Essa é as trevas. Por que as trevas é o pecado? Porque é o pecado que mata. Ninguém morreria aqui se não tivesse pecado. Nenhum de nós morreria, não teria necessidade de morte. As trevas é o pecado. Na luta da luz contra as trevas, a gente precisa saber de onde Jesus veio e para onde ele foi. E para onde ele foi. Jesus veio de onde? Ele veio do Pai. Ele veio da eternidade. E para onde Jesus foi? Ele voltou para o Pai. Ele voltou para a eternidade. O que Jesus está falando aqui? Se ele veio do Pai, é porque existe um Salvador. Ele desceu do céu. Ele morreu por mim e por você. Amém. Ele se humilhou por mim e por você. Aleluia. Qual que é o segredo da luz contra as trevas? É a gente saber que Jesus morreu por nós. É saber que Jesus sofreu por nós. É saber que ele nasceu por nós. É saber que ele ressuscitou por nós. Aleluia! É saber que o Cordeiro de Deus, ali, em toda a sua humilhação, o que ele estava fazendo? Tornando possível a nossa vida com Deus. Amém, Senhor. Esse é o segredo. De onde veio Jesus? Jesus veio do Pai, ele veio para a terra. Para quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E ele voltou para o Pai. O que isso significa? Ele ressuscitou. Ressurreição é um remédio de Deus para o pecado. Amém, meu Deus. Deus falou assim, eu não posso tirar a morte do mundo. O homem pecou e ele tem que morrer. Mas através de Cristo eu vou dar ressurreição. Amém. Através de Cristo eu vou dar uma nova vida. Através de Cristo eu vou fazer uma ressurreição na vida daqueles que creem no meu Filho. Naqueles que vão atrás do meu Filho. Na luta da luz contra as trevas. Ou das trevas contra a luz. Você tem que ter um corpo ressurreto. Perdão, você tem que ter uma alma ressurreta. O corpo ressurreto a gente só vai ter no último dia. Quando, ou na hora que Jesus voltar agora, nosso corpo vai, se revestir de glória, ou do sepulcro para a glória. Esse é o corpo. Mas hoje, agora, uma alma ressurreta. Uma alma que nasceu de novo. Uma alma que ressurgiu. Glórias a Deus, aleluia. Uma alma que ressurgiu dos mortos. Esse é o lugar para onde Jesus estava indo. E esse é o lugar para onde nós estamos indo. Se a nossa alma ressurgiu dos mortos. Precisamos de uma alma que ressurgiu dos mortos. Precisamos de uma alma que vai para o lugar onde Jesus foi. Esse é o segredo da luz contra as trevas. É isso que Jesus falou para os fariseus. Olha, vocês querem a
abandonar o pecado? Vocês querem parar de criar picuinha? Vocês querem parar de pecar? É isso que Deus fala ao meu e ao seu coração pecador. Você quer parar de pecar? Você precisa do poder da ressurreição de Cristo. Amém. O mesmo poder que agiu na ressurreição de Cristo tem que agir no meu e no seu coração. E eu não estou inventando história aqui não. Você vai lá em Romanos 5, 6, 7, 8. Esse é o poder que subjuga o pecado. Esse é o poder que subjuga o pecado. O poder da ressurreição de Cristo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, que essa palavra seja aplicada pelo Espírito Santo no meio do seu coração. Seja assim. Essa palavra seja aplicada no meio do seu coração. Para que a gente venha vencer as trevas. A gente venha vencer as trevas. As trevas não estão distantes de nós, infelizmente. Hoje, nesse exato momento, as trevas estão nos sondando através do nosso coração pecaminoso. Através do próprio diabo que está rondando. E do mundo que está querendo nos iludir o tempo todo. Esses são os nossos três inimigos. Esses são os nossos três inimigos. Para a gente vencer as trevas, precisamos do poder da ressurreição de Jesus. Que esse poder venha sobre as nossas vidas. Venha sobre o meu e o seu coração. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Oremos por isso. Busquemos isso. Que o Senhor venha nos revelar isso. Venha nos revelar, porque essa é a verdade. Essa é a verdade. E ninguém vai compreender isso pela própria força. Somente através da aplicação do Espírito Santo ao nosso coração. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe o seu coração. Amém. Louvado seja Deus.